A cada dia ouvimos falar mais sobre a palavra neurociência. Mas afinal de contas, o que é a neurociência? Quais os cuidados que devemos tomar com o cérebro, inclusive com as funções do organismo? É verdade que o intestino é um segundo cérebro? Saúde você começa agora. Doutor César Simonari, seja bem-vindo ao Saúde Você, nosso primeiro programa de estreia. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar dessa estreia, desse programa que eu tenho certeza que vai trazer muita informação importante para as pessoas. Com certeza. O Saúde Você estreia sua primeira temporada aqui na tela da Band e eu convido você para acompanhar as nossas redes sociais. Saúde Você com Duda Rodrigues vai ter muita informação de prevenção, bem-estar e qualidade de vidas. Mas vamos falar sobre neurociência, doutor. Um tema muito falado nos últimos dias, a gente ouve em vários lugares. Mas afinal de contas, o que é a neurociência? A neurociência, Duda, ela tem a ver com o estudo das funções, da anatomia, da fisiologia, ou seja, o funcionamento das funções cerebrais, da função cognitiva, por exemplo, a capacidade de entender e de interagir com o ambiente, da saúde que tem a ver com isso, e hoje em dia a gente tem estendido isso até um pouco mais, por exemplo, para a aplicação prática disso. Por exemplo, neuromarketing, para quem gosta aí de estudar algumas questões aí de aplicação, é um termo que vem crescendo bastante também. Doutor, tem como eu treinar meu cérebro? Existe algumas funções, alguma técnica, algum exercício para que eu melhore a condição ou a saúde do meu cérebro? Do ponto de vista de melhora, como se fosse um exercício, na verdade não é uma Não. coisa tão direta. O que tem que é bem conhecido? O uso das atividades cognitivas, então, leitura, aquela atividade, por exemplo, que a gente recomenda muito para idoso ali de palavra cruzada, de fazer algumas Verdade, bom atividades. fazer? Isso sempre é muito bom, porque isso mantém uma capacidade de melhora cognitiva. Mas tem uma coisa que é excelente para o cérebro que as pessoas não relacionam, às vezes, que é a atividade física. Para ter uma Olha, ideia, a atividade física hoje ela é um dos principais promotores de recuperação do cérebro em adultos. Então é essencial, muitas vezes, a gente cuidar do corpo como um todo, esse equilíbrio entre a atenção, o desenvolvimento psíquico, que as pessoas às vezes pensam como se fosse aquela coisa relacionada com a inteligência, popularmente falando, mas a parte física, a atividade física propriamente dita, é essencial. E junto com isso, sono, alimentação regular, manter todo aquele balanço que a gente conversa muito sobre a saúde, sobre o bem-estar. Uma coisa que vem crescendo bastante também dentro da medicina hoje são algumas áreas mais novas, até, por exemplo, o estudo da medicina do estilo de vida, algumas especialidades olha. mais recentes. E o que é interessante disso é que são coisas que elas são meio que mais abrangentes do que uma única especialidade. Então você tem médicos de diversas áreas que muitas vezes vão conversar entre si e alguns médicos que vão focar mais nessa área justamente para tentar trazer o melhor para o paciente. Junto com isso, toma cuidado também com aquelas coisas que trazem problema, por exemplo, consumo excessivo de álcool, tabagismo, alguns tipos de drogas. Isso vai trazer, de alguma forma, algum prejuízo ali da conectividade do cérebro, da função cerebral e muitas vezes isso vai trazer um prejuízo que pode não ser imediato, mas no longo Com prazo certeza. vai ter um impacto muito grande. É verdade que o cérebro, ele só se regenera quando é criança? Na verdade, não. A gente vem descobrindo cada vez mais que a gente tem uma capacidade de regeneração, de trazer o cérebro para um funcionamento adequado, mesmo no adulto. E às vezes até, em alguns casos, numa idade mais avançada. Na criança, a gente tem isso de uma forma muito mais exuberante. O desenvolvimento da criança, todo aquele aprendizado motor, cognitivo, a capacidade, por exemplo, de aprender a falar, de aprender a andar, esse é o momento talvez de maior desenvolvimento ali, desde a gestação até esses primeiros anos de vida. Mas ao longo da vida, a gente vem tendo uma capacidade cada vez mais conhecida, tanto de reorganizar o cérebro, que a gente chama isso de plasticidade cerebral, plasticidade cortical, é um tema que eu gosto bastante, que foi até a tese do meu doutorado recentemente, e a gente viu que alguns pacientes, até com lesões graves, por exemplo, com tumores cerebrais, têm uma capacidade grande de reorganizar as conexões do cérebro para não perder função. Olha. Por exemplo, um paciente que teve um AVC, às vezes mais grave, perdeu o movimento, e mesmo que não recupere completamente, recupera aquilo parcialmente, com bastante reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional, cognitivo, psicológico. Isso é muito importante. Mas até a produção de novos neurônios, que era uma coisa que antigamente era meio que um tabu. A gente achava que depois da idade adulta não tinha mais criação de neurônio nenhum. E a gente vem descobrindo que tem algumas áreas do cérebro, numa quantidade muito menor do que na criança, né? Mas que mesmo na vida adulta vai produzir neurônios novos.
E, de novo, a atividade física é um dos maiores estímulos para a produção desses novos neurônios. Doutor, eu tenho uma pergunta que é sobre o intestino. É verdade que o intestino pode ser considerado um segundo cérebro? Mas antes do senhor responder, eu vou chamar um rápido intervalo. Não saia daí, eu já volto. Você sabia que uma noite de sono, mas um sono de qualidade, atua diretamente nas funções do seu organismo, promovendo bem-estar, inclusive atuando de forma preventiva? Pensando nisso, a Comfort Kenko Colchões traz para você com exclusividade uma linha totalmente diferenciada e que foi desenvolvida pensando nos cuidados com a sua saúde. Os colchões magnéticos trazem inúmeros benefícios: correção da postura, ímãs que ativam a circulação sanguínea, fazendo ser mais intensa durante o sono e diminuindo a frequência cardíaca. São 2.000 tipos de massagens com energia quântica que dá aquele reset nas nossas células, colocando todo o seu organismo em equilíbrio. Que tal investir na Comfort Kenko Colchões? Nas 30 primeiras ligações, você terá 30% de desconto em qualquer tamanho de colchão que você escolher. 30% de desconto. Ligue agora ou envie uma mensagem para o WhatsApp 19 97402 4217, porque na Comfort Kenko Colchões temos a tecnologia necessária para o conforto e a qualidade de vida que você merece. E aí, doutor, o intestino pode ser considerado um segundo cérebro? Legal, essa pergunta é muito interessante. Esse conceito um pouco mais recente, ele vem surgindo cada vez mais da ideia de que a gente tem uma quantidade muito grande de neurônios, de células do sistema nervoso, também no intestino. No intestino, no abdômen como um todo, mas fazendo a conexão entre diversas partes ali do intestino, do estômago. E o que a gente tem observado cada vez mais é que essa função, ela não vai ter aquela ideia do cérebro como algo que faz o pensamento. Sim, lógico. Então, falar que é um segundo cérebro, na verdade, não é essa ideia de que a gente pensa com o intestino. Lógico. Mas de que essa conexão que a gente tem, muitas vezes ela pode ser tão importante que a gente está só arranhando ali a superfície do que tem de conhecimento. Tem algumas teorias mais novas, por exemplo, que têm demonstrado que algumas doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, por exemplo, que ainda não são tão bem conhecidas, o Parkinson até mais importante, podem ter, de alguma forma, a origem relacionada antes em algumas células neuronais ali do intestino do que no próprio cérebro. Olha. Isso ainda é um pouco controverso, não tem uma definição tão clara, mas alguns estudos vêm mostrando que talvez essa conexão que a gente tem do sistema nervoso seja muito maior do que a gente está acostumado a pensar inicialmente. Doutor, falando no cérebro, eu ouço falar muito, a gente sabe que a alimentação ela é muito importante. Mas é verdade que alguns alimentos podem contribuir para o desenvolvimento do cérebro? Na verdade, a gente não tem um alimento superalimento. Sim. Então, a gente tem algumas substâncias que muitas vezes a gente vai entender que elas são importantes. Então, por exemplo, algumas substâncias como sódio, cálcio, magnésio, que vão ser importantes para diversas funções do corpo, elas vão ser importantes para o cérebro também. Da mesma forma, o aporte adequado de nutrientes, o aporte adequado de proteínas, isso bem balanceado, é extremamente importante para o desenvolvimento do cérebro. O que a gente não tem muito conhecido ainda é se a gente é capaz de suplementar isso de uma forma a potencializar mais ainda. Então aquela ideia de falar, nossa, eu vou comer uma coisa a mais para o meu cérebro melhorar, ainda não é uma coisa tão clara. Tá. Dificilmente vão ser substâncias que vão causar mal também. Então muitas vezes as pessoas acabam tentando usar por conta disso. O que a gente sabe muito claramente é, na deficiência dessas substâncias, a gente vai ter que tomar mais cuidado. E você pode afeta ter... o corpo como um todo, Exatamente. Né? Uma condição bastante clara, não é exatamente só para o cérebro, mas que causa um tipo de neuropatia, uma dor ou uma alteração, por exemplo, da sensibilidade do corpo, é a deficiência de vitamina B12. É uma vitamina que essa é muito bem conhecida, que dificilmente você vai ter muito benefício em tomar mais, Sim. Mas se ela estiver faltando, o impacto pode ser muito grande do ponto de vista neurológico. Então, esse equilíbrio é essencial. E o mesmo cuidado que a gente tem que ter com essa questão dos nutrientes, da alimentação, as pessoas têm que tomar um pouquinho também com algumas medicações. Eu ia te perguntar exatamente sobre a medicação, porque eu vejo muitas pessoas falando em roda, em conversas, eu vou tomar tal remédio porque melhora a memória, Exato. eu tô me sentindo, eu esqueço, principalmente pós-Covid. Né? A gente vê aí, e eu fui uma paciente, né, de gravíssimo estado de Covid, mas a gente vê que as pessoas pós-Covid têm falado muito, eu vou tomar um remédio porque eu estou esquecendo as coisas. Fala um pouquinho pra gente sobre esses fármacos, essas medicações, essas drogas para a memória na questão cerebral. Sim. Muita coisa que as pessoas vão tomar, na verdade, elas têm indicações que elas acabam sendo extrapoladas para isso. Então a gente tem, por exemplo, algumas medicações para Alzheimer, algumas medicações para transtorno de déficit de atenção, TDAH, que as pessoas usam como se elas estivessem pensando quase que num doping, cerebral, como se fosse ali no esporte, né? A questão é que para esse uso, a gente não tem um padrão muito claro do que pode acontecer.
E são medicações que podem ter efeitos colaterais que, na verdade, você tomar elas sem ter um diagnóstico preciso, muitas vezes vai atrapalhar mais do que ajudar. Por exemplo, o universitário tem bastante isso, né? Nossa, estou estressado, estou difícil, não estou conseguindo render, vou tomar alguma medicação. Ou então, às vezes vai fazer um autodiagnóstico ali, por exemplo, pelo que está na moda, na mídia social. Isso é um perigo. Isso é sempre um perigo. Então, o uso dessas medicações, ele tem algumas indicações, são medicações que são úteis, não fazem milagre, como as pessoas às vezes acham, e muitas vezes você tem que tomar cuidado, porque você deixa de fazer outras medidas que vão ser importantes. Ou seja, deixa de tratar a causa, né? Exatamente, exatamente. E aí, exames laboratoriais são importantes. Em muitos casos, às vezes eu vejo muitas pessoas se medicando e conversando com especialistas, a gente sabe, por exemplo, suplementações que você compra em farmácia, esse monte de medicação. Se você não está precisando, você está colocando a mais no teu organismo, né? Exatamente. E aí é o que o senhor está dizendo que acaba trazendo um problema. E até para a função do cérebro, que é o que a pessoa está querendo tratar. Exatamente. A suplementação por si só, você precisa de quantidades muito grandes quando você está falando só de suplementação nutricional, vitamínica, para causar um problema. As dosagens que a gente encontra em farmácia dificilmente vão causar isso. Mas o maior risco é justamente você começar a tomar uma coisa dessas, não fazer o diagnóstico adequado, deixar de tratar o que precisa e achar que só aquilo vai resolver muitas vezes. Então isso também é sempre um equilíbrio que é importante de chegar. O senhor citou um ponto que eu acho importante a gente ressaltar aqui no programa, que são as mídias sociais. O que a gente vê de propaganda, publicidade e falando-se sempre em, olha, faça isso, dietas, a gente vê de tudo. E as pessoas têm que entender que nada substitui o que o doutor está falando, que é um ato médico, um tratamento individualizado, né, doutor? Porque às vezes a pessoa, na hora de tentar fazer um autodiagnóstico, que é totalmente inadequado, ela pode piorar o estado de saúde e aí traz uma complicação cada vez maior, né? Com certeza. E a gente fala muito do médico, mas todos os profissionais que lidam com a reabilitação, de alguma forma, eles têm a ver também com essa questão do funcionamento adequado do sistema nervoso, do cérebro. De uma certa forma, cuidar bem do cérebro é cuidar bem da própria saúde como um todo. Um cérebro saudável, um corpo saudável, vão fazer com que a gente tenha uma qualidade de vida muito boa. Então tem que tomar cuidado em procurar doença onde ela não existe também. Doutor, falando em cérebro, existem exames que, por exemplo, poderiam ser rotineiros? Porque a gente sabe que a pessoa, normalmente, quando vai num neuro, ela vai por uma indicação. Ela está com algum problema e aí ela procura um neuro. Existem exames periódicos, como, por exemplo, aquele exame que a gente faz de rotina anualmente ou 2 vezes por ano de sangue? Para o cérebro, existe a possibilidade desse tipo de exame preventivo? Do ponto de vista populacional, não tem nenhum estudo que mostra que você deveria fazer um exame preventivo. A gente ainda não tem benefício em descobrir algumas coisas e muitas vezes a gente não vai conseguir descobrir, porque as doenças que envolvem o cérebro e a saúde mental, elas são doenças de alguma forma progressiva. Então você ficar fazendo o exame por si só não traz tanto benefício. O que a gente tem é, muitas vezes, individualizando uma pessoa que tem um risco aumentado, um histórico familiar muito forte, alguma coisa da saúde de outras áreas, pode recomendar algum tipo de investigação mais específico. Então, a gente ainda não tem isso como um padrão, mas a avaliação individualizada, de novo, caso a caso, é sempre o mais recomendado. Eu conversei com o Dr. César Simonari, médico neurocirurgião. Doutor, obrigada pela sua participação. Obrigado. E quero dizer que ele estará dando essa aula, essa verdadeira aula aqui para nós que estamos acompanhando o Saúde Você, para você que está em casa e pode acompanhar também pelas redes sociais. Compartilhem esse programa com o máximo de pessoas que você puder, que você está sempre ajudando alguém. Afinal de contas, cuidar da saúde é seu bem mais precioso. Então você não perca Saúde Você todos os domingos aqui na tela da Band. Doutor, muito obrigado. Te espero no próximo programa. Vai ser um prazer. É isso aí.